Olá, queridos. Eu sou o pastor Paulo Roberto com 5 minutos de café, palavra e oração. Evangelho de Lucas, capítulo 18, versículo 13, nós lemos: Mas o publicano ficou à distância. Ele nem ousava olhar para o céu, mas, batendo no peito, dizia: Deus, tem misericórdia de mim, que sou pecador. Direções que devemos olhar para baixo. Nesta parábola, Jesus ele usa a figura de um publicano que era estigmatizado ou rotulado como um grande pecador que diante do Senhor reconheceu a sua condição e que não teve coragem na hora de orar, nem sequer de levantar a cabeça, porque não se sentia digno enquanto ele falava com Deus. Há quem diga que olhar para baixo é sinal de fraqueza, mas diante do Deus Todo-Poderoso, eu pergunto: quem é forte? Certa vez, um grande pregador do Evangelho foi convidado a pregar num congresso onde havia milhares de pessoas. Quando ele chegou na igreja e viu aquela multidão, naquele momento ele se sentiu muito importante. Então, quando chegou o momento da mensagem ser pregada, ele subiu no altar e ele estava certo de que naquela noite ele seria usado com muito poder e com muita unção do Espírito Santo, porque por muitas vezes Deus usara desta forma. Ao começar a pregar, naquele momento a sua mente deu um branco e pela primeira vez em toda a sua vida ministerial de pregador, de grande evangelista, ele não conseguiu lembrar da mensagem que tinha preparado durante tanto tempo para aquele congresso, para aquele momento. Naquele momento, naquela hora, ele ficou muito envergonhado, porque não saiu uma palavra. Ele não lembrava mais de nada que ele tinha preparado. A multidão olhando para ele, esperando aquele grande pregador, aquele grande evangelista, que levava multidões atrás dele para ouvi-lo, para aprender, para ver o poder se manifestar na vida dele, todos naquela grande expectativa. O que encheu aquele templo ali? Ele pensava: fui eu. Eles vieram me ouvir, eles vieram ver o poder de Deus na minha vida, eles vieram para ver o que é que eu vou pregar, qual vai ser a próxima mensagem. Quando aquele grande pregador pregava, pregadores, evangelistas, iam anotando cada detalhe e de cada mensagem que ele pregava, muitas outras pregações saíam. Então aquele homem sabia disso, sabia que ele gerava muita expectativa. Ele sabia que atraía multidões por onde ele passava. Então, naquele momento, ele não lembrou mais da mensagem. A mensagem que ele preparou, a mensagem que ele estudou, a mensagem que estava separada para aquela noite tão esperada, que tanta gente estava ali aguardando ele, não saiu nada. A sua mente deu um branco total. E aí ele ficou tão envergonhado diante daquilo. Tão envergonhado porque ele não conseguia falar, ele não conseguia lembrar. E ele desceu então do altar de cabeça baixa, olhando para o chão, olhando para baixo. E quando ele estava descendo, de cabeça baixa, envergonhado, pensando logo, e assim que descesse aqueles degraus do altar da casa do Senhor, ele iria pegar o seu carro e nunca mais ele voltaria ali, porque que vergonha que ele sentiu. Como ele, um grande pregador, passar por um constrangimento igual aquele. E quando ele estava descendo das escadas do altar, logo à sua frente, naqueles bancos da frente, estava sentada uma anciã, uma senhorinha, uma serva de Deus, mulher de oração, mulher que tinha um profundo relacionamento com o Senhor. E assim que aquele pregador desceu dos degraus, ela ficou de pé diante dele, olhou nos seus olhos e disse: Pastor, se o Senhor tivesse subido no altar
para pregar a mensagem da maneira que o Senhor está descendo, certamente a glória de Deus teria tomado este lugar. Quando aquele pregador ouviu aquilo, ele percebeu que ele precisava olhar mais para baixo. Olhar para baixo é um ato de humilhação. Olhar para baixo não é se tornar mais frágil, mais fraco que ninguém. Olhar para baixo é reconhecer o Deus Todo-Poderoso. Olhar para baixo é mesmo que você tenha qualquer condição espiritual na sua vida, mas quando você reconhece Deus, você não consegue às vezes nem olhar para lugar nenhum, a não ser para o Senhor dizer: Senhor, tem misericórdia. Que a gente aprenda a olhar mais para baixo, ser humilde e reconhecer a grandeza do nosso Deus. Ó Deus, nos ajude a olhar para baixo, porque às vezes a gente só quer olhar para cima para pedir, para falar tantas coisas, mas às vezes não somos humildes para baixar a cabeça e reconhecer a nossa pequenez.